Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos apenas iniciando 2020 e eu gostaria e faço votos que este ano, este é o primeiro programa do ano, seja um ano rico em bênçãos de Deus e felicidades para cada um. Uma nota importante, eu posso desejar felicidades e o faço. Eu não posso trazer a felicidade para quem quer que seja. É entregarmos-nos nas mãos de Deus e esperar que tudo o que nos acontecer e o que fizermos seja para a glória dele e ele está presente em tudo. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente está conosco aqui através da Rede Vida em nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Também queremos aproveitar a oportunidade para agradecer a audiência, o carinho de tantas pessoas, quer em São Paulo e pelo Brasil, que nos acompanham, Padre, neste nosso encontro catequético, sobretudo bíblico. Também faço jus à vida de tantos padres, a tantos irmãos sacerdotes, que quando me encontram na minha diocese, em outras dioceses, fazem questão de frisar: Padre, nós assistimos ao programa Páginas Difíceis da Bíblia. Que continuemos, esse ano. Mais uma vez o lembrete, no primeiro encontro de 2020. Às vezes, este horário aqui é ocupado com realidades extraordinárias, como, por exemplo, missas papais em Roma. Seria interessante se na véspera o telespectador olhasse a programação do nosso programa, porque vez por outra ele vai bem mais cedo para o ar. Muito bem. E agora? E agora vamos continuar a história de Israel, Padre? Ou a pré-história de Israel. Tudo bem. Por onde você quer começar? Acho que hoje a gente poderia falar um pouquinho com os telespectadores sobre o processo da conquista de Canaã, Você é capaz de dizer a eles em que livro isso se encontra? Então, a conquista de Canaã se encontra no livro de Josué. E o livro de Josué é dividido em duas partes. Na primeira parte, trata sobre a conquista da terra, mais propriamente a divisão das tribos. E numa segunda parte, para além da exploração da terra, nós temos os atos da vida de Josué e os seus feitos finais. Mas, de modo resumido, será no livro de Josué que vai se deter a nossa reflexão. A ele se acrescenta também o livro dos juízes. Dos juízes. Que é mais modesto, digamos, mais realista do que o livro de Josué. Na verdade, nós nunca saberemos o que realmente aconteceu de tudo aquilo que está escrito no livro de Josué. E por quê? Porque afora esse livro, nós não temos absolutamente nenhum documento, nada que nos pudesse ancorar ou que nos pudesse fortalecer numa certeza histórica. Este livro foi escrito bem tardiamente. A escrita do livro de Josué certamente é pós-exílica. Se houve algum
momento ou se houve alguma realização pré-exílica, nós nunca poderemos saber. Mas no seu conjunto, o livro é tardio, é pós-exílico. E narra coisas que aconteceram muitos séculos antes. Cientificamente, não podemos apelar para a consciência coletiva, passando de pai para filho oralmente e de maneira reta, de maneira concisa, de maneira a não cair nem para a extrema direita, nem para a extrema esquerda, o que lá pode ter acontecido. Digamos... Me desculpe interromper sua reflexão, mas entre outras coisas, para além da divisão das tribos, claro que um momento posterior, porque antes tem a conquista da terra, a gente já vê a presença de outros povos e os conflitos, como por exemplo com os filisteus. Quando a gente olha já para a história de Israel, por ocasião do início da monarquia, seria anacrônico dizer que este livro, de algum modo, prepara o momento da monarquia na linha histórica ou não? Atualmente, ele é um livro pré-monárquico. Atualmente, ou melhor, como está hoje na Bíblia, ele é um livro pré-monárquico. O problema, no entanto, é saber o que podemos tirar daí, garantindo o sucesso ou acontecimento histórico. Este é o problema. A escrita, repito, é tardia, reflete séculos de reflexão e narra eventos muito anteriores no tempo. Portanto, e ainda mais, neste livro aqui, a conquista é relâmpago. Todos os reis, tem uma lista de reis aí, caem a fio de espada na conquista de Josué. É claro que isto aqui é uma grande hipérbole. O antigo Israel, o primitivo Israel, não tinha exércitos, não tinha exércitos adequados. Aliás, é bom dizer, Israel nunca foi um povo belicoso. Ele sempre foi dominado, sempre, e por potências bem superiores, militarmente falando, do que ele mesmo. Porém, os exilados, ou melhor, os que retornaram a Jerusalém após o exílio babilonense, necessitavam, para se auto-encorajarem, de um futuro, de um passado belo, de um passado grandioso. E eu creio que muito desta necessidade de um passado grandioso tenha entrado aqui na composição do livro de Josué. Então, inclusive o famoso episódio da conquista de Jericó, que é um dos textos muito explorados neste livro, também é hiperbólico. Não só hiperbólico, como absolutamente incrível. A Jerusalém, da época em que se tenta... A Jericó, da época em que se tenta colocar esse livro, não existia mais. Jericó não existia. Já tinha existido. É a primeira cidade do mundo a ser conhecida, Jericó. Mas a época em que se falava das conquistas, Jericó já não era mais habitada. E honestamente, claro, aqui é uma hipérbole religiosa, não se derrubam muros com procissões. Aí precisa
da arte bélica. Mas o que quer dizer o autor com tudo isto? Que com Deus as coisas mais difíceis ou até mesmo impossíveis, sempre para encorajar os desterrados, os vindos do exílio, com Deus tudo é possível. Eles tiveram, como os povos que os circundavam também, um passado glorioso. Não pense que o passado dos povos não era mitológico. Claro que era mitológico, mas eles não queriam ficar no rodapé. Eles não queriam ser os últimos. Eles, com a sua fé monoteísta, queriam dizer, com toda esta pré-história, que eles são um povo livre. E um povo que tem uma pátria. E uma pátria dada por Deus. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta. Toda esta pré-história de Israel, nós estamos na pré-história, anterior à história, é em larga parte construída pela imaginação religiosa. Isto é, não é para se perder a fé, é simplesmente uma maneira concreta de dizer aos leitores como aquele povo era abençoado por Deus. Apesar de tudo, e note uma afirmação bastante contundente, apesar de tudo, Israel, de todos os povos passados, é o único que subsiste até hoje. Já pensou nisso? Aonde estão os gregos? Aonde estão os romanos? Aonde estão os filisteus? Aonde está Edom? Aonde está Moabe? Aonde estão os de Damasco? Desapareceram. Os únicos que sobraram, apesar de durante 2000 anos quase não terem pátria, vivendo todas as vicissitudes possíveis, sobraram e estão de pé até hoje. Não é uma coisa admirável? Claro. A mão de Deus esteve presente e está presente na vida deles. Padre, agora, se por um lado esse livro perde em historicidade, por outro, o autor ou os autores, acho que tinha muita lucidez na hora de construir o seu discurso, porque, por exemplo, Josué é aconselhado no livro a não se desviar nem para um lado nem para o outro. Me parece que ele tem que seguir ainda a pedagogia da Torá. Né? Mas é essa pedagogia que estava em voga. A Torá. A Torá. Isto é, a Torá que estava sendo escrita, ou já escrita inteiramente. E uma outra... Não foi a sua habilidade militar, foi, e aí a mensagem do livro, a sua piedade, a sua retidão de consciência que lhe lograram a vitória. E uma outra coisa que chama a atenção do leitor é o processo de conquista da terra, porque, por exemplo, quando eles chegaram na terra, sempre de acordo com o texto religioso, lá já haviam outros povos. Mas que terra... Faço uma distinção. Uma coisa é o planalto, outra coisa é a planície. Sim. Os outros povos cananeus habitavam sim, e eram antecedentes. Canaã era habitada, mas na planície. O planalto
tinha sido habitado 1 milênio ou mais antes da chegada dos israelitas. Mas, como eu acho que já falei, os israelitas não vieram do Egito e nem do deserto. Muito provavelmente, eles vieram de baixo para cima. Isto é, eles, vivendo um período de incertezas e de desordens provocadas pelos povos do mar e a ausência do Egito, que mantinha ali com mão forte, para não se endividar nem cair na escravidão, subiram os planaltos e construíram pequenos enclaves no Planalto. Pequenos. Na parte mais elevada, melhor, na parte de Ouro, uns 250 enclaves israelitas. São casebres? Agora, que são... Um conjunto de casas de forma semicircular. Aquilo, com o tempo, se foi transformando em tribos e mais tarde, já na história, as tribos unidas deram lugar a uma monarquia. Então, já por antecipação, podemos afirmar que a monarquia nasceu como anseio do próprio povo. Bom, mas isso evoluindo pouco a pouco. Sim, né? claro, claro. Não uma coisa já instantânea e na cabeça. Agora, até que ponto eu posso chamar de prometida uma terra que já era povoada e uma terra na qual eu tenho que derrotar os inimigos? O nome é sempre objeto de elevação. O nome quer dizer que, apesar de tudo, Deus lhes deu aquele chão, aquele pedaço de terra. Eles tinham esta consciência e isto foi escrito. Independente dos que estavam na planície. Lá em cima se vivia uma vida bem mais modesta, bem mais pobre, mas uma vida, livre, digamos, livre. Agora, o próprio texto, ele poetiza muito sobre os frutos de Canaã, dá a impressão que Canaã era um jardim frutuoso de ricas iguarias. Até hoje, mas até hoje, mesmo, literalmente. a parte norte desse país aí é muito rica em vegetais. Até hoje, a Galileia é rica. A parte árida, desértica, está na Judéia, no sul. Canaã, ou agora Israel, é uma faixa de terra longitudinal. A maior, ou melhor, o corte transversal menor, não sei se me está entendendo, são apenas 16 quilômetros. Mas do extremo norte ao extremo sul, bem mais de 500. Agora, esta é a geografia moderna. No passado, não se tinha limites de terra como se tem hoje. Sim. Não havia mapas com limitações exatas. Hoje nós temos. Não é? Se passar daqui para lá, entrou no território. No passado, e até modernamente, você acha que aqueles sheiks do deserto sabiam em que paralelo estavam, em que meridiano estavam? Aquilo era um puro deserto, ou é um deserto da Judéia ainda hoje. Não tem essa consciência. Estão atualmente no Estado de Israel. Estão. Mas, para eles, tanto faz dizer que estão em Israel ou na Jordânia. Basta que se lhes seja dado o necessário para viverem uma vida nômade ou seminômade. Muito bem. Quem construiu
muitos limites foi a ONU. Mas agora, já na modernidade, e de uma maneira absolutamente inaceitável. A Jordânia, por exemplo, pediu um espaço. Pois bem, nós prometemos, vamos dar. Traga um mapa aqui e traga uma régua também. Daqui para cá é a Jordânia. Isso se faz? Simplesmente isso. Isso se faz? Isso foi pós-Segunda Guerra. Foi. O Egito, queremos uma fronteira. Também, o mapa e uma régua. Olha a fronteira do Egito no mapa. Ela é reta. Agora, algum sheik do deserto entende essas coisas? Uhum. Não é? Impressionante. Mas, ô padre, e uma outra coisa, quando a gente olha para a figura de Josué no livro, ele é introduzido como aquele que vai dar seguimento ao trabalho de Moisés. E aqui talvez seja uma curiosidade do telespectador. Se Moisés foi o maior profeta, legislador, intercessor e pastor no livro do Êxodo, na Torá, por que ele não entrou na Terra Prometida e um outro precisou fazer as suas vezes? O senhor tem alguma conotação a esse respeito? Essa, para mim, é uma das razões pelas quais nas quais eu me apoio para falar da historicidade de Moisés. Se ele tivesse sido um personagem inteiramente inventado, certamente lhe dariam um belo túmulo, como fizeram com Abraão, Isaque e Jacó, na terra de Canaã. Se não deram, se não está lá enterrado, se ninguém sabe onde é seu túmulo, isto depõe a favor da historicidade. Porém, como já disse aqui, repito, é bem mais fácil falar de Moisés, servo de Deus, na Bíblia, o Moisés bíblico, do que falar do Moisés histórico. Nós temos que encerrar o programa, está no nosso horário, e voltaremos, se Deus quiser, no próximo domingo. Muito obrigado pela audiência. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana. Esperamos por você no próximo domingo. Fique em paz.